Mag Seguros. Nossa missão vai além de oferecer segurança financeira. É sobre integrar essa conversa às rotinas diárias e construir histórias de confiança. Estamos aqui para inovar, estabelecer conexões duradouras e transformar vidas. Mag Seguros. Somos especialistas em proteger o seu futuro. Hoje. Imagine conseguir reduzir a carga tributária e ter de volta no caixa da sua empresa os valores de tributos que foram pagos indevidamente ao longo dos anos. Já ajudamos milhares de empresas a economizar e recuperar milhões de reais, fazendo toda a diferença em suas jornadas rumo ao sucesso. Não perca mais tempo e dinheiro. Venha à VegTax e transforme seus tributos em oportunidades de crescimento. VegTax, gerando oportunidades de crescimento. O COP faz bem, o COP dá certo. O COP é movimento, desenvolvimento. A empresa é forte quando o COP é o suporte. O COP faz bem, o COP dá certo. Incentiva a educação, pra ideia virar ação. COP é formação pra sociedade. COP é sustentabilidade. O cooperativismo é um jeito de fazer negócios que faz bem pra todos. Realização Sistema OCB Goiás e Somos COP. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando o FACEG Pod desta semana, esse espaço em que conversamos de negócios, de economia, trazemos histórias de sucesso aqui para te inspirar. Eu sou Fernanda Arcanjo. Márcio Luiz. E estamos recebendo aqui hoje Antônio Carlos de Souza Lima Neto, superintendente do Sebrae. Seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Uma grande oportunidade de estar aqui com vocês. O Sebrae é a casa do micro e do pequeno empreendedor, né? E como é bom ser recebido no Sebrae, é uma casa de portas abertas, né? Fala um pouco sobre esse trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos e sobre essa instituição importante que você comanda. Bacana. O Sebrae realmente ele tem uma história grandiosa dentro do nosso estado de Goiás. Um trabalho de extrema relevância pela representatividade público que atende. Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, em que tem 52 anos de história no nosso estado de Goiás. E a gente realmente chega num patamar muito importante, porque quando a gente lida com pessoas, a gente lida com empresários, a gente lida com sonhos, com empreendedorismo, isso tudo nos motiva muito a realmente executarmos os projetos que estão diante da nossa realidade, das nossas tomadas de decisões à frente da direção. E nós realmente constatamos aí com vários exemplos, várias referências, uma instituição que trabalha fomentando o empreendedorismo nos 246 municípios do nosso estado de Goiás, que tem a oportunidade de trabalhar com o agro, de trabalhar com a indústria, de trabalhar com o comércio, de trabalhar com o segmento do turismo, de trabalhar com todos os setores que promovem o desenvolvimento da economia do nosso estado de Goiás. Então, isso tudo é muito bom. Eu ia enaltecendo o Sebrae, porque já estive no Sebrae, não só para entrevistas, como também como empreendedora, e é um lugar receptivo, muito, né? É um lugar em que existe essa cultura entre os funcionários de abraçar mesmo o empreendedor, de entender as dores do empreendedor. Então, isso é sentido, assim, desde os primeiros atendimentos. Vocês estão de parabéns. Realmente, a gente tem uma série de trabalhos e pesquisas que nos fundamentam lá na nossa condução dos trabalhos do dia a dia. E quando a gente, dentro de um dos levantamentos que nós temos, que simboliza que a maior percepção e identificação do ser humano, do goiano, que é, se a gente perguntar qual que é o seu maior sonho, está entre segundo e terceiro colocado, empreender. E aí, quando a gente fala empreender, a gente, nessa pesquisa, primeiro colocado ter a sua casa própria, segundo colocado viajar, que oscila com o empreendedorismo, e a gente tem o empreendedorismo como um grande desejo que as pessoas têm, ter o seu próprio negócio. Então, nessa identificação, a gente realmente tem uma responsabilidade muito grande como uma agência de fomento, uma agência de apoio,
de estarmos sempre construindo ações e iniciativas que realmente transformem essa realidade. Tenha esse propósito fundamentado dentro da sua estrutura, e é o que a gente tem se esforçado a cada dia para que a gente consiga realmente alavancar, compreender todo o contexto que está acontecendo no nosso mercado, porque a gente observa como é que é constante e são velozes as mudanças que nós sentimos no dia a dia, mas que a vida como ela é muito diferente daquilo que a gente imagina. Ela tem uma particularidade muito especial, e a gente enfatiza isso muito hoje dentro da nossa direção, que a gente precisa ter o conceito da pesquisa, da fundamentação, do propósito, mas a gente precisa vivenciar a realidade do dia a dia de quem está ali no seu negócio, na sua atividade. E por isso o Sebrae ele tem se estruturado muito nesse ponto de não somente estarmos debaixo e dentro de quatro paredes pensando nos projetos, mas que a gente tenha a condição de vivenciar o que está acontecendo, os sentimentos, os desafios, as dores que o empreendedor tem dentro do seu negócio, e a partir daí, junto com ele, de mãos dadas, a gente tem realmente conseguido cada vez mais ampliar todas essas ações que estão sendo feitas em todo o estado de Goiás, promovendo e fomentando, acima de tudo, o empreendedorismo dentro do sonho e da percepção de identificação de cada um, de cada cidadão, de cada atividade que é trabalhada, de um negócio muito bem fundamentado, que felizmente a gente tem tido um êxito muito grande quando a gente realmente avalia todos os resultados que o Sebrae tem alcançado no trabalho que faz aqui no nosso estado de Goiás. Antônio, eu tô nesse mundo classista desde a época que eu tinha cabelo, né? Então já tem uma caminhadinha. E eu posso dar o testemunho aqui, realmente, da parceria do Sebrae com o pequeno e microempreendedor, sobretudo através das associações comerciais. A gente sempre comenta que o Sebrae é a coluna das associações comerciais. Até ri muito, esses dias eu estava num evento, aí um empreendedor, no seu discurso, ele falou que o Sebrae tinha que mudar de nome, tinha que se chamar CEPAI, né? E mesmo eu achando que eu conheço um pouco o Sebrae por conta desse relacionamento, inclusive eu não quero que nenhum outro parceiro da FACEG fique enciumado, mas o maior parceiro nosso, sem dúvida alguma, são vocês. Mas mesmo tendo essa sintonia, esses dias eu tirei um dia para ficar lá no Sebrae. A Vera, a Gleice, me atendeu muito bem, mostrou um pouco da história do Sebrae. Não sabia nem que o Sebrae antigamente chamava Sebrae com C, né? E eu fiquei encantado com a série de opções que o Sebrae disponibiliza. Eu que me julgava uma pessoa que conhecia um pouco o Sebrae. Então eu imagino que quem está na ponta, quem está mais distante, também tem essa dificuldade, às vezes, de entender o tanto como o Sebrae pode ajudar. Então, até para a gente aproveitar essa oportunidade, na sua visão, quais são assim, os principais eixos que o Sebrae trabalha para fortalecer o micro e pequeno empreendedor? Márcio, muito importante essa sua consideração, e quando a gente realmente fala cada vez mais do fortalecimento das parcerias que são consolidadas, e a FACEG é um grande parceiro do Sebrae, é uma demonstração de que nós estamos no caminho certo. Nós não estamos falando que a gente está fazendo algo diferente do que já foi feito no passado, mas nós tínhamos e temos essa percepção, a diretoria executiva atual, juntamente com todo o comando do conselho, das entidades que compõem o nosso conselho deliberativo na estrutura de governança nossa, tanto no conselho administrativo quanto no conselho fiscal, onde a FACEG é membro deste conselho, tem nos demonstrado realmente que a gente precisa se aproximar mais do empreendedor, a gente precisa se aproximar mais da realidade do que está acontecendo, porque quando a gente pega um universo, só para ter uma ideia de números, nós temos em torno de 830 mil empresas no nosso estado de Goiás. Desse volume, 95% são micro e pequenas empresas, que a gente classifica entre o microempreendedor individual, a microempresa e a empresa de pequeno porte, aquele empreendedor que fatura até 4,8 milhões de reais por ano. 95% desse universo são micro e pequenas empresas. Quando o Sebrae identifica e visualiza inúmeros cases de sucesso que nós realmente presenciamos, é muito pouco ainda perto do universo que nós podemos fazer. Essa é a concepção realmente que a gente tem, junto com
todo o comando da casa, junto com todo o nível operacional da estrutura do Sebrae, a gente tem realmente de mãos dadas construído uma frente de trabalho ainda maior, em que a gente se aproxime cada vez mais desse empreendedor, que a gente tenha condições. Para você ter uma ideia, nós temos um desafio agora em 4 anos, traçado entre os anos de 2023 e 2026, um desafio que nos foi colocado pelo Conselho, que hoje é presidido pelo presidente da FAEG, o José Mário Schreiner, que a gente chegue e tenha um atingimento de mais de 2 milhões de atendimentos dentro do Sebrae. O que isso significa, para você ter uma ideia? 500 mil atendimentos por ano. Historicamente, o Sebrae ele atendia em torno de 250 mil, 300 mil atendimentos. Então, nós estamos falando quase em dobrar essa estrutura nossa com a mesma estrutura que nós temos hoje dentro da estrutura do Sebrae. Nós não estamos falando em dobrar o número de agências, nós não estamos falando em dobrar o número de colaboradores, nós estamos falando em otimizar toda a estrutura, dar um direcionamento e alcançar cada vez mais as entidades parceiras que fortalecem todo esse processo. E aí, mais uma vez, eu enalteço a parceria que nós temos hoje com a FACIEG, que é uma demonstração de que a partir do momento em que eu tenho na ponta, nos municípios goianos, 246 municípios, uma representatividade de associações comerciais, que naturalmente envolvem ali uma representação no município local de uma forma muito pontual, estratégica, que conhece bem todo o seu público, ela se associa ao Sebrae, ela conhece os nossos produtos, ela conhece as soluções que nós temos de gestão, ela conhece as soluções que nós temos na área financeira, ela conhece as soluções que nós temos no processo do mundo digital, ela conhece as soluções que nós temos nos diversos produtos e soluções que o Sebrae pode oferecer. E aí eu reafirmo realmente com muito entusiasmo de que eu sou capaz de trocar quem conhece todas. Nem eu, como diretor executivo hoje e superintendente de Sebrae, conheço todas as soluções. Como você citou aqui, são inúmeras essas soluções e a gente se surpreende cada vez mais porque a gente visualiza em que o Sebrae se faz presente em todos os locais, em todos os municípios. Isso é uma premissa que nós tivemos lá desde o primeiro dia, diretoria executiva, diretor técnico Marcelo Lessa, diretor administrativo João Gouveia, nós 3 juntos na diretoria executiva, realmente num compromisso de que nós possamos expandir todas essas ações, nós possamos levar ao empreendedor aquilo que realmente ele está precisando. Vou dar mais um exemplo. Eu estava há pouco falando também sobre todo esse universo dessas mudanças que nós tivemos ao longo desses últimos 3 anos, durante e pós-pandemia. Se a gente for olhar para 3 anos atrás, quando que nós estaríamos num universo de contato digital, contato online, de videoconferência, né? Fazer videoconferência, na minha cabeça, era uma coisa de luxo, né? Assim, quem é que tem um equipamento para fazer uma videoconferência? Isso eu imaginava os grandes executivos, os grandes empreendedores. E o quanto as pessoas ficavam desconfortáveis ainda diante das câmeras, né? Era uma tensão, uma videoconferência. Essa transição que ocorreu nos últimos anos, ela é incrível, assim, a capacidade de assimilação em que todos nós tivemos com todo esse universo de inovação, de tecnologia, de contato, de aproximação, de criar conexões, elas nos surpreendem em muito. E isso nos demonstra realmente todo esse processo em que as oportunidades, como um velho conhecido sempre me enfatizou, o cavalo passa arriado na sua frente e você monta nele ou você deixa ele passar e ir embora. E eu acredito muito que realmente o Sebrae ele tem tido essa premissa nos dias de hoje, ele tem tido todo o apoio para conduzir esses resultados que nós temos alcançado e uma expectativa cada vez maior que nós temos, que a partir do momento em que a gente identifica que a gente ainda tem um público grande a ser atendido, nós temos uma avaliação muito positiva da sociedade, das entidades, o nosso desafio ele só aumenta, porque o nível de cobrança ele vai ser maior, ele tem que ser maior e, consequentemente, a gente realmente precisa, juntos, todos nós, dentro da nossa estrutura do Sebrae, aí eu estou falando de colaboradores, eu estou falando das pessoas, é uma ênfase que eu sempre dou também em qualquer momento, a pessoa que serve o café na mesa nossa lá, ela tem a mesma importância que a direção.
porque ela contribui para todo esse processo, todos esses resultados que a gente tem. Essa demonstração, ela é nítida, é notória, e a gente evidencia isso porque se a gente não toma um café ali, a gente não toma uma decisão acertada, muitas das vezes. E isso não é, isso é uma coisa que é um fato, é uma realidade. A pessoa que está limpando a nossa sala, ela tem a mesma importância que a pessoa que está dando uma consultoria, uma assessoria, porque ela está nos ajudando realmente a movimentar todo esse propósito e realmente demonstrar toda essa fortaleza que tem por trás do Sebrae. E o ambiente, se não estiver limpo, também não pode ser um ambiente próspero, né? Então, Exatamente. A importância da moça que cuida da limpeza, né? A importância da moça do cafezinho, que ajuda a inspirar para fechar bons negócios. Você já imaginou se nós estivéssemos aqui fazendo um podcast e não tivesse alguém As meninas modulando as nossas câmeras? Obrigada, viu, pessoal dos bastidores. Obrigada a você também que nos acompanha pela Rádio Bandeirantes Goiânia. Você está sintonizado na frequência 98.7 FM. Você que assiste pelo YouTube também, nosso agradecimento. Deixa eu falar da VegTex, é uma assessoria tributária que impulsiona o seu negócio, faz o seu negócio crescer. Imagine conseguir reduzir a carga tributária e ter de volta no caixa da sua empresa os valores de tributos que foram pagos indevidamente ao longo dos anos. Já ajudamos milhares de empresas a economizar e recuperar milhões de reais, fazendo toda a diferença em suas jornadas rumo ao sucesso. Não perca mais tempo e dinheiro. Venha à VegTex e transforme seus tributos em oportunidades de crescimento. VegTex, gerando oportunidades de crescimento. Voltamos aqui com o FACEG Pod, eu, Fernanda Arcanjo e Márcio Luiz. Estamos recebendo aqui o superintendente do Sebrae. Agora há pouco, Antônio, você falou sobre a tendência em tornar a consultoria do Sebrae menos teórica e mais prática, né? Como é que isso vai se dar? Os consultores vão até os negócios, vão vivenciar o dia a dia do negócio? Essa é a concepção que nós temos dentro de diversos produtos que o Sebrae oferta. Para você ter uma ideia, a gente tem um programa que chama o ALI, Agente Local de Inovação, onde a gente coloca o nosso consultor dentro da nossa estrutura. Nós temos lá a nossa estrutura interna do Sebrae, a direção, o conselho, a direção, o nível operacional, e nós temos um universo de prestadores de serviços, que são realmente aqueles atores e agentes que chegam ao empreendedor, que levam muitas das vezes a solução para o empreendedor. E a nossa concepção muito clara é de que esse público ele precisa estar cada vez mais qualificado, capacitado e alinhado com o direcionamento em que o Sebrae tem tido junto com todas as entidades que realmente que nos assessoram e nos determinam aí as principais estratégias que nós temos. Então, a gente realmente acredita muito de que todo esse público ele tem condições de estar se aperfeiçoando a cada dia, como disse aqui, dessas mudanças que são constantes, toda essa transformação que acontece no universo do empreendedorismo, e nós lidamos com um público também muito diversificado, porque a gente trabalha, a gente faz essa análise permanente, a gente trabalha com aquela pessoa que está ali, de repente ela deixa de ter uma vinculação, por exemplo, de um emprego, e ela passa a ter um desejo e um sonho de empreender. A gente tem aquela pessoa que, de repente, não tem outra opção. Ela tem que correr atrás de alguma coisa para que ela possa ter a renda dentro da sua casa. Perdeu o emprego. Perdeu o emprego, perdeu a fonte de renda e tem a necessidade de buscar algum caminho para trazer o dinheiro para dentro da sua casa. A gente trabalha com aquela pessoa que está estabelecida de um negócio que ela começou. A gente trabalha com aquela pessoa que já está há anos empreendendo e tendo altos e baixos dentro do seu negócio. Então, a concepção que nós temos realmente é que nós precisamos estar sempre nos atualizando. E aí nós falamos em toda a estrutura organizacional que nós temos e repassando e assimilando isso com todo o corpo de prestadores, de consultores que trabalham conosco, que são esse braço que realmente chegam ao empreendedor e que dão todo esse suporte, porque muitas das vezes essa percepção ela é muito clara a partir do momento em que a gente vai chegar ali na ponta com o nome do Sebrae, que é uma marca muito forte, uma marca hoje reconhecida aí como a 6ª marca mais importante do país. Algumas análises que nós temos aí
que são pesquisadas. Quais são as outras, por curiosidade? Você tem aí Unilever, você tem Natura, de cabeça que eu não vou lembrar, Bradesco, enfim, são marcas tradicionais, mas o Sebrae tem uma marca e é uma marca muito forte. Entre as 6 parece que está o Vila Nova também. E realmente, estar como Sebrae em qualquer local já demonstra um peso e uma força muito grande. A nossa responsabilidade, como disse, sempre enfatizo para todos, ela ainda é muito maior, porque nós temos realmente que não chegar lá somente com o nome, mas chegarmos lá com a mudança, com a transformação, com todo o suporte que é necessário nas diversas áreas de atuação em que nós realmente lidamos no dia a dia. Antônio, você falou muito bem que cada situação tem a sua regra, né? Nós temos pessoas que infelizmente não têm o tempo para esperar. Ela tem que empreender naquele momento até por uma questão de sobrevivência. Mas quando possível é aquela máxima, né? É melhor eu estar preparado e não ter oportunidade do que eu ter oportunidade e não estar preparado. A gente acompanha muitas pessoas que estão assim sedentas de empreendedorismo, querem executar, querem lançar um projeto, só que até mesmo pela falta de vivência, experiência, né, de conhecimento daquilo que ela vai mexer, o CNPJ que ela abre vai durar aí, na média, menos de 5 anos e acaba que fale e o problema que já existia fica maior ainda. E o Sebrae, ele tem toda uma infraestrutura montada, consultorias ou de graça ou subsidiadas em valores muito abaixo do mercado, que dão todo esse aparato, todo esse suporte para realmente fortificar essa iniciativa. E outra característica marcante do Sebrae, o Sebrae está esparramado, ele não fica concentrado em Goiânia, né? Então, fala um pouquinho mais para nós como que é essa dinâmica. Eu quero procurar o Sebrae, onde que eu acho o Sebrae, bacana. Como que eu executo essa consultoria? Importante também esse comentário seu, presidente Márcio, porque quando a gente dimensiona que nós queremos atingir mais de 2 milhões de atendimentos, uma média de 500 mil atendimentos por ano, superar todos os recordes do universo de cobertura que a gente alcança hoje. Para você ter uma ideia, a gente está falando aí de um universo de 200 mil empresas dentro de 800 mil que nós temos para atender. É o público que nós chegamos hoje. Nós tivemos como pontapé inicial realmente todo um direcionamento estratégico para a gente ampliar essa nossa cobertura. O Sebrae hoje ele se faz presente formalmente em 12 agências no estado de Goiás. Aqui a Goiânia é a nossa sede. Dessas 12 agências nós temos 8 gerências regionais, de norte a sul do estado, dando cobertura aos 246 municípios, e uma rede ampla de atendimento, que vai de sala do empreendedor, que é aquela parceria estabelecida. Você tem a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, em que estabelece que você tem ali a constituição de uma sala do empreendedor para apoiar o empreendedorismo e o fomento ao empreendedorismo no município, com uma gestão da prefeitura. Nós fazemos uma parceria com a prefeitura e a partir daí nós colocamos e capacitamos e qualificamos um profissional, um agente de desenvolvimento dessa prefeitura, para que ele tenha ali e vista a camisa do Sebrae no atendimento ao empreendedor. Então, há 3 anos atrás nós tínhamos no estado de Goiás 30 salas do empreendedor. Hoje nós temos 130. Estou falando de 130 salas do empreendedor, estou falando de 12 agências do Sebrae, estou falando mais 20 pontos de atendimento ao parceiro. O que é isso? Eu tenho um parceiro, por exemplo, uma associação comercial que está naquele local, está num município em que o Sebrae não está com a agência física presente, a prefeitura não teve o interesse em vincular e abrir uma estrutura de uma sala do empreendedor, mas eu quero ter um apoio do Sebrae para me fomentar o comércio local, por exemplo. A gente tem ali uma parceria com uma associação que um funcionário dessa associação é capacitado, é qualificado e ele passa a ter o atendimento necessário. Só que esse atendimento não é simplesmente por ter uma placa e ter a marca do Sebrae. Isso é uma mudança considerável que nós fizemos também, em que as pessoas às vezes assimilam estratégias anteriores que nós tínhamos agência, Sebrae. Não é ter. A gente tem uma sala de empreendedor. Se essa sala não estiver atendendo, dentro de 6 meses nós fechamos ela. Ela fecha. Ah, mas é a sala do Papa.
pode ser a sala de quem for. Se não tiver preconizado os resultados que são determinados ali, numa parceria consolidada que é feita, esse local é fechado e eventualmente... Por quê? Porque a gente tem a concepção de que se a gente não está efetivamente naquele local pelo esforço em que nós estamos despendendo para aquele trabalho, nós vamos para outro. E isso é a demonstração desse alcance cada vez maior que a gente tem tido na participação e na presença em todo o nosso estado de Goiás. Essas salas são itinerantes? Onde elas ficam? Não, essas salas elas são físicas. Salas do empreendedor é uma estrutura que a prefeitura disponibiliza, faz a sessão. Não é um local do Sebrae, mas a gente dá todo o apoio a essa pessoa. A gente reúne com esse agente disponibilizado, que normalmente é um funcionário da prefeitura municipal, e a gente capacita ele, a gente traz ele aqui em Goiânia, a gente orienta, às vezes a gente manda ele para outro local, até mesmo para outro estado, numa missão, e colocamos aí realmente toda essa estrutura e esse suporte à disposição da sociedade, porque a nossa concepção e a clareza que a gente tem é que realmente a gente ramifica toda a nossa estrutura, distribui ela realmente na participação e no envolvimento de todos os municípios, e a nossa estrutura regionalizada de gestão com as 8 gerências monitoram, acompanham, fazem todo esse acompanhamento, toda essa supervisão e dão todo esse suporte necessário até que, vou dar um exemplo, nós estamos lá no município de Porangatu. Terra boa. Né? E aí em Porangatu, numa estrutura, se eu depender de uma decisão de um empreendedor que sai do estabelecimento dele e quer procurar o Sebrae. Tudo bem que hoje a gente tem o universo online e a gente tem uma facilidade, como já disse anteriormente aqui, muito maior do que alguns anos atrás. Mas muitas das vezes a gente quer ter o contato, é olho no olho. E aí a gente tem lá, no caso especial, a gente tem uma agência no município. Se a gente não tiver agência, a gente tem uma sala do empreendedor. Se a gente não tem uma sala do empreendedor, a gente procura um sindicato rural, a gente procura uma associação comercial, a gente procura um parceiro que realmente tenha condições de estar por ali, ofertando as nossas ações, as nossas soluções, e essa estratégia ela tem sido muito bem trabalhada em todo o nosso estado, e a demonstração que eu comentei, há 3 anos atrás nós tínhamos 30 salas de empreendedor, hoje nós estamos com 130 e realmente com uma cobertura 100%. Nós fazemos ações em 100% dos municípios goianos. Antônio, só pegando um gancho na sua fala, alguns números que você trouxe, já diz o ditado, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Se você quer pregar a importância de uma gestão eficiente, você tem que fazer uma gestão eficiente. E nós não tínhamos números muito atraentes dentro do Sebrae, é um período de tempo curto. E de repente mudou a diretoria, veio você, veio o Lessa, veio o Gouveia, e Goiás hoje está bem na foto, está desfilando aí em praticamente todos os números de avaliação do Sebrae, primeiro, segundo, terceiro, nacionalmente falando. O que foi essa magia que vocês fizeram aí? Pessoal, isso a gente realmente, Márcio, eu falo com muita alegria, que é um trabalho de todos. A gente não faz nada, a gente às vezes, à frente da direção, a gente tem uma linha de comando de tomar decisões. E essa movimentação ela é muito importante. Realmente, nós quando assumimos o Sebrae 3 anos atrás, o Sebrae estava numa situação de desconfiança. Teve uma pandemia, teve uma destituição da diretoria anterior, que teve o seu zelo durante o período que esteve por lá, mas que realmente pós-pandemia, durante a pandemia, acabou tendo alguns impactos negativos na estrutura e, consequentemente, uma necessidade de mudança. Se me permite um adendo, uma decisão dura, porém extremamente necessária, liderada por quem era o presidente da FACEG na época, o nosso presidente Biratã, quem nós fazemos aqui o devido registro, né? O líder tem hora que ele tem que tomar uma decisão difícil, né? Sem dúvida. Foi uma decisão difícil e realmente mostrou que estava acertado. A lembrança sua, porque a gente não pode jamais deixar de olhar no retrovisor e reconhecer todas as pessoas que se envolveram, participaram, e aqui eu deixo um abraço para o nosso presidente, o Biratã, ex-presidente da FACEG. Na época que nós entramos, o Sebrae era o presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae, e teve essa decisão, realmente uma decisão assertiva, que ele tomou junto com o Conselho,
e que demonstrou realmente que o que nós fizemos. Nós convocamos toda a estrutura operacional do Sebrae, demonstramos para eles onde que a gente podia chegar, onde que a gente queria chegar, uma estratégia que já estava construída na época, e a partir daí realmente nós alcançamos todos os resultados aí hoje, chegando e sendo o Sebrae Goiás uma referência no Brasil. E eu sempre enfatizo isso, de que não sou eu que tenho que dizer isso. As pessoas têm que nos trazer essas informações. Então isso a gente tem percebido para todo local que a gente vai, para todo lugar que a gente frequenta, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, nas oportunidades que nós temos em algumas missões internacionais. O Sebrae Goiás tem alguma ação de referência em que está sendo vista, em que está sendo naturalmente copiada e compartilhada muitas das vezes, porque esse é o objetivo. O Sebrae, ele não é o Sebrae de Goiás, ele é o Sebrae do país, ele é o Sebrae que atende os 27 estados do nosso país, e essa demonstração ela é muito, muito importante, porque nós fizemos isso. Nós, liderado pelo presidente Ubiratã na época, primeiras das ações que o presidente fez com a diretoria executiva e com o conselho foi, precisamos identificar alguns gargalos da estrutura, e isso não está acontecendo no nosso estado. Nós fizemos algumas visitas a outros estados e a partir daí replicamos isso aqui para dentro do nosso estado. Eu trago aqui como referência, até confidenciando aqui para vocês, no dia de hoje, para vocês terem uma ideia, a gente anunciou a efetivação do primeiro programa de trainees que o Sebrae abriu há um ano atrás. 6 trainees entraram na nossa estrutura, num processo em que nós estivemos num outro estado do Brasil, junto com o presidente Ubiratã na época, conhecemos o programa. O que nós fizemos? A receita é boa, meu amigo, não temos que inventar roda. Copia, faz a mesma coisa, aperfeiçoa se for necessário, faz os ajustes locais se forem necessários e executa por aqui. Hoje nós tivemos a oportunidade de concluirmos o primeiro ciclo desse programa de trainees. 6 profissionais de ponta, de excelência, estão entrando no Sebrae, estão sendo efetivados na estrutura do Sebrae. Isso tudo para somar a todo o esforço que já é feito com nossa estrutura operacional, e todos esses resultados realmente sendo alcançados e acima de tudo, a expectativa que nós temos. Não é o nosso trabalho que tem que ser visto, é o trabalho da mudança e da transformação do empreendedor que está lá na ponta. Obrigada a você que nos acompanha pela Rádio Bandeirantes Goiânia, na frequência 98.7 FM. Estamos aqui batendo um papo com o superintendente do Sebrae, eu, Fernanda Arcanjo, e Márcio Luiz, presidente da FACIEG. Agora, eu quero falar sobre a OCB, a força do cooperativismo. O COP faz bem, o COP dá certo. O COP é movimento, desenvolvimento. A empresa é forte quando o COP é o suporte. O COP faz bem, o COP dá certo. Incentiva a educação, faz bem, pra ideia virar ação. O COP é formação pra sociedade, faz COP é sustentabilidade. O cooperativismo é um jeito de fazer negócios que faz bem para todos. Realização Sistema OCB Goiás e Somos COP. De volta aqui, retomando o nosso bate-papo com o superintendente do Sebrae. Eu queria perguntar ao senhor em que momento o empreendedor deve procurar o Sebrae? Porque muitos procuram quando o negócio dá uma desandada, né? Quando aparecem as primeiras dificuldades. Começou a apertar. Aí ele procura. O ideal seria ir antes da concepção do negócio? Em que momento ele deve procurar? A nossa sugestão e o nosso desejo é que ele procure o Sebrae a qualquer momento, em qualquer estágio de desenvolvimento da sua empresa. Como eu tenho reforçado, toda a estrutura ela é ampliada e tem sido ampliada com esse propósito. A gente tem todos os canais online de atendimento. Aí eu reforço aqui o nosso portal www.sebraego.com.br, que é a nossa vitrine, onde ele pode estar ali identificando aquela solução que lhe atenda. A gente tem o contato telefônico 0800 570 0800. Nós temos as nossas agências de atendimento, e o momento que realmente, muitas das vezes o empresário ele vai procurar a gente no momento em que a corda está no pescoço e ele provavelmente já está ali no momento que não tem mais saída. Exatamente. A indicação que eu faço sempre, principalmente nesse momento que nós estamos, que a gente está se atualizando permanentemente em todas as condições e situações, de fazer uma leitura do que está acontecendo no mercado, para que a gente se antecipe àqueles
aquelas situações em que o empreendedor vai se deparar no seu dia a dia. Eu enfatizo isso muito, a diretoria executiva enfatiza isso muito com todo o nível operacional, porque o Sebrae, com a referência que tem, a referência que ele precisa se antecipar ao movimento das tendências e consequentemente, estar apto a apoiar e ajudar todo empreendedor em todos os momentos que for necessário. Se a gente, por exemplo, traga uma referência aqui, inteligência artificial, é uma coisa que está aí na nossa realidade, a gente começa a identificar, a gente começa a ter contato com o celular, a gente começa a ter contato com uma ferramenta que de repente faz aqui um podcast que não precisa nem da nossa presença aqui na nossa frente. E mais uma vez, quem tiver na frente, se atualizando, identificando as oportunidades que existem, esse é o empreendedor nato, ele vai se diferenciar no mercado e a gente realmente faz uma ênfase muito grande aí de que todos podem estar nos procurando. E mais uma vez eu faço a ênfase aqui da importância de todos os segmentos da economia, todos os setores. Nós trabalhamos com agro, nós trabalhamos com a indústria, nós trabalhamos com o comércio e a gente está lá, mas Antônio, você acha que se todo mundo for procurar o Sebrae vai dar conta de atender? O Sebrae está preparado para isso. Então eu enfatizo de que a gente tem as nossas ferramentas de atendimento online, a gente tem as nossas estruturas de atendimento presencial e uma coisa vai sendo conduzida com a outra. A partir do momento em que a demanda ela começa a ser aumentada, naturalmente a gente se estrutura na oferta. E só, Fernando, pegar um gancho aqui na fala do Antônio, além de toda essa estrutura de atendimento, nós temos também as associações comerciais. E elas trabalham como um filtro bem interessante para o Sebrae, porque às vezes a demanda que está ali isolada de um empresário, ela se comunica com a demanda de outros empresários. E a associação comercial é aquela caixa de ressonância, onde ela vai ouvir toda essa demanda e tem uma sintonia perfeita com o Sebrae, onde todas as ações comerciais nossas fazem isso. Tem o seu planejamento anual, onde nós sugerimos para o Sebrae qual é a demanda local. É de recursos humanos, é de controle de estoque, seja o que for. E em cima dessa demanda que o nosso sistema leva para o Sebrae sempre modula, faz as qualificações. Isso é interessante para nós, porque valoriza o sistema como um todo. É bom para o comerciante, porque atende a demanda dele. E para o Sebrae também é interessante, porque quando ele vai prestar essa transferência de conhecimento, ele já dá um tapa só para um grupo maior de empresários, otimizando até questão de recursos. Então é uma parceria que dá muito certo e a gente mais uma vez agradece, né? Eu ia perguntar sobre responsabilidade, porque tem gente que chega, a gente citou agora há pouco, né? Quem quer mudar de ramo, quem já está trabalhando quer mudar de ramo, ou quem quer deixar o emprego e empreender. E aquele outro tipo que a gente citou, que é quem perdeu o emprego e precisa desesperadamente encontrar uma solução. A gente fica imaginando quanta responsabilidade envolvida nisso. Quando a pessoa chega sem nenhuma ideia de um negócio, como é que vocês fazem? Existe, a gente falou de inteligência artificial, existe ali uma estatística do que funciona, do que pega no mercado, do que o goiano recebe bem, um estudo por regiões, para indicar para aquela pessoa no que ela deve empreender, por exemplo? A gente realmente, como tenho falado e repetido aqui, a gente tem que estar preparado e antecipando a todas as tendências que o mercado nos apresenta, nos demonstra. Também há 2 anos e meio atrás, nós estruturamos dentro do Sebrae o nosso observatório. O que é isso? É um mapeamento de todas as informações em que nós coletamos e aí a gente trabalha com as ferramentas de inteligência artificial, com as ferramentas dos principais e melhores softwares e principalmente institutos de pesquisa que nos trazem essas informações para que nos subsidiem as nossas tomadas de decisões, para que nós estejamos aptos e prontos, por exemplo, para demonstrar as tendências do comportamento do mercado. Então, quando a gente está falando aí de oportunidade de negócios, muitas das vezes a orientação que eu dou, a sugestão inicial é acessa uma vitrine nossa do Sebrae, lá no nosso portal www.sebraegeo.com.br e começa a dar uma pesquisada. Você vai encontrar lá materiais, e-books,
conteúdos que vão realmente começar a criar um conceito ali daquilo que você esteja pensando. A partir desse momento você tem condição de estar acessando, procurando uma estrutura nossa, um apoio, como eu disse aqui, seja na nossa agência, seja na nossa associação comercial, seja numa sala do empreendedor, seja num ponto de atendimento que nós estejamos. E aí a gente vai conseguir realmente começar a trazer uma clareza daquele sonho que muitas vezes as pessoas têm de promover o seu negócio e de empreender. E aí vai empreender com muito mais assertividade. E a gente tem um outro movimento que eu também comento aqui e não havia citado ainda. Nós começamos entendendo a importância de nós estarmos cada vez mais próximos do empreendedor e da sociedade. Nós criamos a nossa caravana Empreender com Você. O que é isso? É um movimento itinerante. Aí sim, a gente movimenta e faz uma ação itinerante, onde a gente encosta ali num local, muitas das vezes com vários parceiros que são estabelecidos, e ali a gente coloca 1 dia, 2 dias, com toda a estrutura de suporte e apoio do Sebrae, à disposição de qualquer um que queira nos procurar, que queira iniciar um contato com o Sebrae e eventualmente ter ofertado as diversas e inúmeras soluções que nós temos para tentar ajudar a ele a sair daquele sentimento, muitas vezes daquela intuição que ele tem com relação ao negócio que ele já está executando ou aquele sonho que ele pretende empreender. Superintendente, você comentou muito bem que nós passamos por uma evolução muito grande nessa parte da comunicação, por força da pandemia, né? Meio que a gente teve que se virar e aprender a se comunicar à distância. Só que também, paralelo a isso, o comércio local sofreu muito com o desenvolvimento de ferramentas de negócios à distância, né? Grandes redes estão atuando de uma maneira que o comércio local está sofrendo. Principalmente loja de roupa, calçado, né? E acaba que vira uma concorrência desleal, que vem produtos de outros países que não têm os compromissos que o comércio nosso tem de direitos trabalhistas, carga tributária e assim vai. Então, nós temos 2 possibilidades: ou chorar e reclamar da vida, né? Ou enfrentar o problema, sobretudo através de uma qualificação e também entrar nesse mundo digital. O Sebrae dá alguma assistência, algum suporte. Eu tenho lá, sou pequeno, tenho uma lojinha pequena, mas eu tenho vontade também de jogar o meu produto para a rede, trabalhar nas redes sociais. O Sebrae também dá esse tipo de suporte. Como funciona? Também nós temos toda essa estrutura à disposição, prestadores de serviços, consultores especializados nesse assunto, analistas, uma parceria muito forte com a FACIEG, em que a gente trabalha nesse universo da digitalização, do universo online, da exposição das mídias sociais, da condução. Por exemplo, a gente criou uma escola de negócios, também um produto recente aí de 2 anos que nós estruturamos aqui dentro de Goiânia, em que um dos cursos que nós temos lá é vídeos que vendem. E é surpresa, eu fico admirado. Os comunicadores, é uma pessoa especialista no tema, um curso de 2 dias que começa às 19 horas, vai até às 22 horas, uma carga horária de 6 horas, e eu tive a oportunidade de participar desse curso como aluno. E é uma turma de 10 alunos e eu fiquei impressionado, eu fiquei admirado, eu me apaixonei por aquilo que nós ajudamos a criar, porque é uma transformação. Tinham 9 empresários, eu estava lá como diretor, como empreendedor, que sou do setor rural, e fiquei admirado com o convívio durante esses 2 dias com o público que lá estava, dono de um empório, cabeleireiro, dono de peças automotivas, dono de restaurante, enfim, todo mundo que teve a oportunidade de ali, com algumas técnicas, ter a condição de sair daquele local e mudar a realidade do seu negócio. Claro que eu não sei se mudou ou não pós a ação realizada, mas a concepção que eu tenho, nessa clareza, principalmente nesse comentário que você fez, de tudo que nós começamos a ter como desafios, eu tenho a seguinte premissa: vamos controlar aquilo que estiver ao nosso alcance. Tem coisas que não estão no nosso alcance. Eu vendo um sapato, eu concorro com um produto da China. Legal. Está ao nosso alcance suspender as importações da China? Não tá. Muitas das vezes não. Está ao nosso alcance
ter uma vinculação institucional com uma entidade de classe, como a FACIEG, que possa estar defendendo alguma bandeira de proteção a essas distorções que acontecem na relação comercial natural. Por isso a importância cada vez maior das entidades de classe. Porque esse é o papel determinante que muitas vezes não é visto, não é percebido. E essas decisões, você está lá no seu estabelecimento, você não sente isso, não percebe isso, não valoriza isso por trás. Isso tudo na experiência, na convivência que nós temos nas diversas esferas públicas e privadas, a gente identifica que o trabalho importante, cada um na sua esfera de atuação, mas acima de tudo numa rede de conexões onde todo mundo se beneficia. O conceito e o entendimento muito grande que eu tenho é esse. Nós temos que trabalhar em sinergia, em conjunto, em parceria, mas cada um com seu interesse próprio e pessoal, que não é diferente. Tem que ser assim. E tem como a gente se proteger, estabelecer esse equilíbrio com essas distorções, por exemplo, com o produto que vem da China? Como estabelecer uma concorrência saudável quando as condições são tão desiguais? Muitas das vezes buscando o aperfeiçoamento daquilo que é o seu negócio, da sua atividade. Qual que é a sua análise de concorrência? Vamos falar vestuário, por exemplo. Qual que é o vestuário? Qual que é o seu escopo? A gente visita clientes que o cliente está reclamando do produto concorrente e ele não está apto a, por exemplo, atingir esse universo de pessoas que estão comprando de outro local, poderiam estar comprando dele. Ele só vende ali de forma física naquele estabelecimento comercial, muitas das vezes com aquele funcionário que está ali aborrecido, que queria estar ganhando mais, porque não está tendo a gratificação de venda, a bonificação de venda, porque a empresa não está faturando. E ele, por exemplo, nós falamos aqui agora há pouco da digitalização, da oportunidade de comercialização online, de estabelecer uma plataforma de venda online. Ele não pensou, não parou para pensar nisso. Então, isso é um encaminhamento que muitas vezes você procura o Sebrae. O Sebrae vai te ajudar, vai ajudar o empreendedor a entender melhor a dinâmica, entender todo o elo de desafios internos, desafios externos que ele tem, mas ao mesmo tempo de ameaças e muitas oportunidades que existem. Excelente, obrigada a você aí conectado na Rádio Bandeirantes Goiânia. Acesse sempre que quiser assistir a um dos nossos episódios o YouTube da FACIEG. É só você digitar lá FACIEG que você vai ter acesso a todas as entrevistas que a gente fez até agora. Tem muitas outras que virão. O nosso papo aqui prossegue. Antes eu quero trazer para você um recado da Mag Seguros. Você quer cuidar do seu patrimônio, quer proteger a sua família, quer proteger os seus bens? Esteja resguardado com o seguro da Mag. Mag Seguros. Nossa missão vai além de oferecer segurança financeira. É sobre integrar essa conversa às rotinas diárias e construir histórias de confiança. Estamos aqui para inovar, estabelecer conexões duradouras e transformar vidas. Mag Seguros. Somos especialistas em proteger o seu futuro. Hoje. Voltamos aqui com o nosso papo. Eu quero trazer um pouquinho de atualidade. A gente tem uma notícia de que as enchentes no sul do país afetaram metade das micro e pequenas empresas. É um baita de um desafio para essas empresas se refazerem, né? E como isso abala a estrutura do Estado e até do país, se a gente puder ampliar isso, né? Porque agora há pouco você dizia que 98% das empresas goianas são micro e pequenas empresas, né? Então, o abalo disso na economia de um Estado. Sem dúvida, é uma catástrofe, uma tragédia que aconteceu, mas uma concepção de que já foi. Eu pessoalmente me sensibilizo muito com todo o ocorrido e ao mesmo tempo com toda a movimentação de solidariedade que nós estamos vivenciando no país. Isso é surpreendente. Eu nunca imaginei na minha história de vida de que realmente qualquer pequena ação que você fizer, um grande benefício você pode causar. E a gente está vendo isso realmente na movimentação que está tendo em todos os estados, em todo o país. E eu vou trazer aqui para o estado de Goiás, a gente tem aí várias entidades envolvidas, muita gente mobilizada, o governo do estado, por exemplo, com toda a estrutura de suporte, de corpo de bombeiros, de especialistas, de segurança pública, compartilhando esse apoio, esse suporte na reconstrução
dessa tragédia que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, mas uma demonstração de que realmente, a partir de agora, nós precisamos passar por um momento de reconstrução. E eu faço essa análise. O Sebrae tem também, aí eu falo da administração nacional, nós temos uma política muito forte de suporte e apoio ao empreendedor, e passa, por exemplo, por oferta de crédito. Então, muitas intervenções, muitas assessorias, muitas relações estão sendo construídas com o governo federal, políticas públicas sendo trabalhadas para fomentar e para apoiar essa reconstrução do micro e pequeno empresário que foi abalado por essa circunstância, políticas principalmente de crédito. Um momento como esse é recurso financeiro para gerar economia. É uma concepção que a gente tem da necessidade que vai acontecer, e diversas ações já estão sendo realizadas nesse contexto, e não diferente aqui também no nosso estado de Goiás. Quando a gente pega muitos dos desafios que o empreendedor tem, ele passa por uma necessidade de investimento, ele passa por uma queda do seu faturamento no dia a dia do seu negócio, e por um aumento dos seus custos. E aí a conta não fecha. Você aumenta a despesa, você reduz a receita, e você tem necessidade de investir diante de toda essa atualização. Então, o crédito ele é essencial nesse processo. Nós temos aí se envolvido em diversas ações e iniciativas. O Sebrae tem uma movimentação, por exemplo, aqui em Goiânia, toda quarta-feira nós temos as principais agentes financiadores dentro do Sebrae, dentro da nossa administração, da nossa sede, numa ação que a gente chama de Quarta-feira do Crédito, onde as instituições financeiras estão lá e nós estamos lá com todo o suporte de orientação à tomada de crédito, de um projeto, da elaboração de um projeto para que ele tenha condições de aderir a uma solicitação de um crédito. Nós temos aqui dentro de Goiás também, com um apoio inicial do Sebrae, um fundo garantidor, a Garante Goiás, que tem o seu papel importante nesse processo de dar o aval àquele financiamento, àquela tomada de crédito. Enfim, tem muita coisa acontecendo, muitas iniciativas realmente sendo desempenhadas, e uma premissa que eu pessoalmente tenho: a gente tem que ter muito cuidado para que tudo isso não sejam bons projetos, boas ideias e tudo fique no papel. É importante que essas iniciativas elas realmente alcancem o público que está precisando, o público que realmente se depara agora com uma realidade de recomeço de vida. E necessariamente nós temos uma corrente muito forte, unida no Brasil, para que a gente consiga superar esse momento que todos nós estamos enfrentando. Antônio, você já teve a oportunidade de passar pela Secretaria da Agricultura, está agora no Sebrae, sou uma pessoa que lida com muitas pessoas, com várias situações. E todo podcast nós fazemos uma investida cultural no sentido de mostrar a importância de estar junto. Como você falou muito bem, a maioria esmagadora dos negócios existentes no estado de Goiás, no Brasil como um todo, são de micro e pequenos. E muitos desses enxergam a associação comercial como a casa dos ricos, a casa dos grandes comerciantes, e não se filiam, não procuram estar dentro da entidade que pode representá-los. Isso é muito ruim porque nós sabemos que lá é o lugar do relacionamento, o local do crescimento conjunto, de também fazer uma atuação corporativa e também da qualificação. Muitos que estão na associação comercial hoje, de fato, são grandes, porque quando eram pequenos, entraram dentro da associação comercial, tiveram acesso ao conhecimento, tiveram acesso a várias ferramentas e prosperaram participando junto com a associação comercial. Então, nós gostamos de saber a sua visão, para quem está nos assistindo, qual que é a importância de estar junto, estar na entidade, estar participando da associação comercial. Márcio, eu pessoalmente, isso para mim é muito básico e crucial em qualquer movimentação que a gente tenha com relação à importância das entidades de classe, a importância da participação, do fortalecimento de uma federação como a FACIEG, de toda a sua representação numa ramificação que se tem dentro do nosso estado através das associações comerciais. E muitas vezes o desafio nosso é exatamente isso: a gente está apresentando para quem está nos assistindo que isso não está distante, isso está próximo.
Tem que ir lá, procura, vai no município, pergunta se tem, entra em contato, conversa com um, conversa com outro. Muitas vezes a referência do vizinho ela é muito mais forte do que a referência do que a gente está dizendo aqui. E essa experiência a gente realmente evidencia cada vez mais um trabalho importante que eu quero aqui mais uma vez parabenizar você em seu nome, a FACIEG, a toda a direção da FACIEG, a todos os presidentes de associações comerciais, que muitas das vezes abdicam do seu tempo. As pessoas imaginam que muitas das vezes esses cargos e essas estruturas são remuneradas, não são. Um trabalho que está ali de representação, sem remuneração, mas que tem um propósito e uma causa muito maior, que são os resultados que a gente pode estar parando aqui para dar inúmeros exemplos dessa transformação e de todos esses benefícios em que a gente tem, acima de tudo, um Estado fortalecido, um Estado desenvolvido, um Estado que a gente tem o orgulho de dizer hoje que está dando certo, que a gente vive com segurança, em que a economia está prosperando. E não é o Estado que eu vivo, não. É o Estado que todos nós estamos vivendo. E a tranquilidade que a gente tem para reafirmar isso hoje é muito grande. Assim, a conexão de apoio e de união do setor empresarial com o governo do Estado, com a gestão municipal, tem realmente proporcionado e demonstrado tudo isso para todos nós, mais de 7 milhões de pessoas, 7,2 milhões de pessoas que nós temos no nosso Estado, que se beneficiam das políticas públicas, que se beneficiam de toda a estrutura de apoio, do fortalecimento das entidades empresariais, e que a gente tem o compromisso e a determinação cada vez maior, e aí eu falo em nome do SEBRAE, de estar apoiando, de estar fortalecendo, de estar aprimorando e incrementando cada vez mais todo esse desenvolvimento. A gente falou da questão digital, das mudanças que a pandemia trouxe, né? Acho que antes de encerrarmos, podemos conversar ainda sobre isso. A revolução no mercado de trabalho, da pandemia para cá, né? O que aprendemos, o quanto aprendemos. O empreendedorismo viveu um boom, né? E o que a gente tira daquilo ali para levar adiante? Estamos levando, aprendemos e fica como legado positivo. Eu acredito muito de que isso vai ser anos de história que vão ser relembradas para frente. A gente tem aí a concepção de muita coisa que nós vivenciamos ao longo desses últimos anos. A gente ainda não tem consciência, parece, de tudo que foi. E Fernanda, a gente passou por uma circunstância em que nós não sabíamos onde que nós iríamos chegar e nos demonstrou que nós estamos muito mais fortalecidos nos dias de hoje. E a consolidação de tudo isso se demonstra, eu acredito muito realmente no esforço em que a integração de pessoas ela é cada vez mais notória. Claro que tem tudo que se tem benefício, ganho, tem também o seu dano que se causa. A gente pega aí, por exemplo, na educação dos nossos filhos, eu fico imaginando todo esse processo de transformação tecnológica das crianças hoje com os telefones, com os aplicativos, com os contatos isolados, nos problemas psicológicos, nós com uma vida cada vez mais acelerada, que não largamos aí de uma rede social, que não deixamos de nos comunicarmos através das ferramentas de comunicação, um WhatsApp, que está aí na nossa rotina de trabalho no dia a dia, e que se a gente ficar aí um tempo sem acessá-la, a gente se adoece. Isso é uma realidade muito grande que nós temos e realmente uma preocupação que eu tenho nos dias de hoje de como é que nós vamos superar tudo isso que está acontecendo. Mas não tem volta, é um processo natural. E essa semana mesmo, a gente conversando lá no SEBRAE, discutindo todo o trâmite de inteligência artificial, acabou assim, eu pego meus processos, presidente. Hoje, perguntas que eu faria para um advogado como você, para você me esclarecer, eu tenho a resposta em 30 segundos ali, dentro dos normativos todos que eu tenho, num simples clique de digitalização com o digitador que eu tenho ali, de um engenheiro de prompt, como nos dizem aí nos dias de hoje, que traz essa resposta necessária para a gente tomar as nossas decisões.
né? Então é surpreendente, mas ao mesmo tempo... Amedronta. Amedronta, mas é uma concepção de avanço, cautela e necessidade de não ficarmos para trás. A gente tem que empurrar cada vez mais um número maior de pessoas que venham conosco, que conheçam todos esses processos. O impacto das gerações é incrível, das gerações X, Y, Z, Millennium, de todas as faixas etárias. A gente pegar as crianças que nasceram já se deparando com toda essa tecnologia, a geração que teve que aprender a lidar com essa tecnologia, a geração que já está chegando no seu encerramento de ciclo de vida e que está se lidando e aprendeu a lidar com esse processo tecnológico. Então imagina, a gente ainda está num processo de transição aí dessa geração que nasceu diante dessas transformações há 10 anos atrás. Então imagina daqui a 10 anos como é que esse pessoal vai estar diante de toda essa transformação que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Um impacto muito grande, mas eu tenho convicção de que um impacto positivo e acima de tudo, uma concepção de desenvolvimento, de prosperidade que todos nós esperamos que aconteça. Maravilha. Superintendente, muito obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. Obrigada por dispor do seu tempo para estar com a gente, dividir aí conhecimento, compartilhar vivência. Muito obrieada. Agradeço mais uma vez a oportunidade, Fernanda, Márcio. É um prazer enorme estarmos aqui e mais uma vez parabenizar aí a FACIEG e a todos os envolvidos pela idealização desse programa e nos colocarmos aí à inteira disposição para que o Sebrae possa aumentar essa parceria e fortalecer cada vez mais esse universo de pequenas e microempresas empresas que nós temos no nosso estado de Goiás. Fernando, se me permite, eu não posso deixar de registrar aqui a nossa gratidão, reconhecimento na pessoa do Antônio Carlos, mas a todo o Sebrae. De fato, nós, graças a Deus, temos muitos amigos, muitos parceiros, todos nos honram e a gente tenta fazer reciprocidade, mas é inegável que o Sebrae é o que estrutura o nosso sistema. Então, é uma gratidão muito grande, um reconhecimento. Nossas ações comerciais, eu posso dar o testemunho que eu lido com eles no dia a dia. Todos eles, quando vão falar do Sebrae, enchem a boca, porque realmente é orgulho para o estado de Goiás e eles, através deles aqui trazendo essa mensagem, gostariam de fazer esse agradecimento. O Sebrae realmente faz a diferença e para a FACIEG é um orgulho muito grande andar com eles. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Até mais. Um abraço.